Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Escolas do Conhecimento pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. E por aqui a nossa pauta hoje é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Quem está com a gente hoje para bater aquele papo bacana é a professora doutora Camila Búrigo Marim. Ela é oceanógrafa e professora da Univale. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kátia. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos em uma semana muito especial, muito importante e também que nos deixa muito reflexivos, né? Em 1993 foi instituído pela ONU o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. E eu quero já começar perguntando para você, ainda temos muito que evoluir, professora, sobre isso? Muito, sem dúvida nenhuma, né? O dia 22 de março foi instituído para a gente não só comemorar, mas para lembrar a importância de toda a água e das discussões em torno dela, né? A gente ainda tem pouco acesso à água potável, nem todo mundo, grande parte, na verdade, da população também não tem acesso ao tratamento de esgoto, né? Então, a gente ainda precisa evoluir muito. Inclusive, tem dados que mostram que 1 a cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Então, é muita coisa ainda que a gente precisa evoluir. E essa é uma semana bem oportuna, então, para a gente falar a respeito disso. Você, como especialista nessa área, pode destacar para a gente as formas diretas e indiretas que comprovam que a água é vital na nossa vida e que muitas vezes passam despercebidas, né, professora? Inclusive, pegando essa sua fala, né, o tema do Dia da Água esse ano, todo ano a ONU lança um tema, né, para ser norteador das discussões em torno da água. E esse ano o tema é justamente o que significa água para você. Porque para cada pessoa, para cada local, existe um significado, né? Tem pessoas que atribuem mais aos usos visíveis, que são aqueles que a gente faz usando água no chuveiro, na torneira, água que a gente bebe. Para outras pessoas já tem uma conotação mais do invisível, né? Que seria, então, aquela água que a gente gasta na produção de diversos bens e serviços, de diversos materiais que a gente utiliza no dia a dia. E tem para aquelas pessoas que o significado da água está atrelado à vida, né? Ao vital, à importância da vida, ou ainda uma representação mais cultural ou religiosa, né? Trazendo o lado do sagrado da água. Nossa, você falou dessas formas indiretas, né? Que normalmente é essa questão que passa despercebida. Tem aquela história de quantos litros d'água que se usa para um único smartphone. Conta pra gente, porque é muito curioso a gente pensar a respeito disso também, né? Exato. Então, tudo que a gente produz de material, de bens, né? E de serviços também, a gente tem aí o gasto de água embutido. Então, para produzir um smartphone, um celular, enfim, a gente usa até 15 mil litros de água na sua produção. Né, a produção aí de uma calça jeans, aí também em torno de 10 mil litros. Então, para cada material ou para cada alimento que a gente consome, a gente tem um gasto muito grande de água embutido na produção para que chegue até o nosso consumo. E outro fator também bem relevante é a questão da agricultura, né? Até porque os alimentos que chegam pra gente também têm consumo de água e também um número bem expressivo, né? Exatamente. Então, sempre que a gente consome alimentos mais da base, né? Mais vegetais, a gente usa menos água. Por quê? Porque na produção animal a gente acaba usando, além da água que é consumida para produzir o alimento do animal, ainda todo o processo né, relacionado à dessedentação daquele animal, a própria produção ali, além do gasto, né, do alimento dele, da ração, enfim. E com base nos estudos, professora, aqui até em sala de aula vocês devem debater muito a respeito disso no curso de oceanografia e também nos demais cursos da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia. Quais são as perspectivas para o futuro com relação a isso? As pessoas têm mudado o comportamento, têm preocupação ou ainda é algo que a gente pode esbanjar, tá sobrando, né? Como é que vocês analisam isso dentro da academia? Isso varia de região para região. E também é uma questão cultural. Tem pessoas que acreditam que a água é um bem infinito, né? Mas, na verdade, ela não é. A gente tem que pensar em 2 aspectos na água. A gente tem que pensar no aspecto de quantidade e de qualidade. Então, aqui na nossa região, por exemplo, a gente sempre vê no verão, esse ano foi uma experiência atípica, né? Mas, normalmente, quando a gente não está em época de pandemia, a gente sempre tem problemas relacionados à escassez de água. Em Balneário Camboriú, Itapema, nessa região aqui que a gente tem um alto consumo, uma grande demanda. Então, a gente necessita de uma quantidade muito grande de água.
Além disso, a água que a gente tem disponível, às vezes, no nosso rio, nem sempre é potável, nem sempre é possível de tratar ou de fazer um tratamento relativamente barato. Então, a gente precisa pensar também na qualidade da água, por isso que a gente diz que ela não é um recurso infinito. O ciclo dela continua ocorrendo, mas a disponibilidade dela, em termos de quantidade e qualidade, varia de local para local. Em termos de comportamento, a gente precisa mudar muita coisa ainda, a gente vê muita coisa avançando, mas é necessário ainda um processo aí, né, que traga à tona a responsabilidade individual e coletiva, né? Pensando não só na governança, na indústria, na produção, mas também nós consumidores, né? Eu acho que a responsabilidade ela tem que ser coletiva, porque estamos falando de um bem que é um patrimônio de todos nós. E como patrimônio, ele merece, então, todo esse esforço, né, de conservação e preservação e de utilização por todos. E para o pessoal que está em casa, de repente, revendo aí, pensando, nossa, o que será que eu posso fazer para que eu deixe a minha contribuição, não só para esse momento, mas para as gerações futuras? Quais são as suas dicas aí para o cotidiano, para o pessoal ficar mais alerta com relação à preservação da água? Além do básico, né, de fechar a torneira enquanto escova os dentes, diminuir o tempo de banho, né, o indicado é no máximo 5 minutos de banho, nada de playlist no banho, ou uma música, o tempo de uma música, né? Além desses básicos, a gente tem que pensar em tudo que a gente consome, em toda essa água invisível que a gente falou também. Então, ver a origem do produto, se a gente precisa daquilo mesmo, optar por opções mais naturais, né? E de responsabilidade socioambiental. Então, não comprar qualquer coisa aí sem saber a sua origem também e dar prioridade sempre para o mais natural possível. Quanto menos embalagens a gente tiver para abrir, melhor. Com certeza. Essa questão da poluição também está diretamente relacionada, né, professora? Sim, Assuntos que já conversamos em outras ocasiões aqui no sistema, mas que também está aí com relação aos oceanos e tudo mais, né? E a disponibilidade hídrica, né? Falando em oceano, algo que venho aí para a gente destacar a importância, né, da Semana da Água e desses anos que nos cercam agora, que vem aí essa década, que foi instituído a partir desse ano, então, pela a ONU também, a década do oceano, né? Então, lembrando que a água que a gente está falando não é só água doce, a gente está falando na água como um todo. Então, a água doce que está na superfície, que está nos rios, é um percentual muito pequeno perto de tudo que a gente tem. E o oceano, né, é o grande reservatório de água líquida, né, no mundo, e é extremamente importante para todo esse ciclo d'água que a gente falou também. Então, para a gente ter disponibilidade hídrica nos continentes, a gente precisa também preservar o oceano. Estamos todos interligados. E aí a década vem para alertar isso das nossas conexões em termos de clima, em termos de disponibilidade hídrica, em termos de poluição também. Professora, para quem está em casa nos acompanhando, tanto na rádio quanto na TV e também lá no YouTube, pessoal que de repente tem interesse em pesquisar um pouco mais sobre isso, está no curso e de repente lá no final da graduação vai fazer um trabalho de conclusão a respeito disso, quais são aí os incentivos que você daria para esse pessoal mais jovem que está na graduação, né, que está pesquisando, que tem interesse nesse aspecto com relação à água? O que poderia ser pesquisado e que seria interessante como contribuição acadêmica nesse aspecto? Nossa, tem tanta coisa, mas eu acho que a primeira pergunta é o que a água significa para você? Tendo isso em mente, bom, vamos pensar agora como é que o entorno vê a água, né? E aí a gente tem vários aspectos que precisam ser estudados ainda em termos de tratamento mais eficiente, de disposição mais eficiente, de uso, mas, enfim, tudo a gente precisa pensar no que a gente gasta na produção de bens e serviços, a gente precisa pensar na distribuição da água, que a gente tem uma perda também muito grande em termos de água potável na rede de distribuição, a gente precisa pensar em conscientização e responsabilização do consumidor, né? Em pensar em ter um consumo consciente. Então, são várias frentes que a gente precisa abordar, desde do consumo individual ao consumo coletivo e a quem gere tudo isso, né? E mudar um pouquinho do pensamento, já desde pequeno, né? Total. A gente precisa aí de uma reviravolta muito grande. A gente viu a importância da água agora na pandemia, todo mundo precisando de água e nem sempre tendo acesso para as medidas básicas, né? De proteção e, enfim, de mitigação ao Covid, né? Perfeito. Professora doutora Camila Búrigo Marim com a gente hoje aqui no programa Escolas do Conhecimento. Ela é oceanógrafa e professora da Univale, está sempre envolvida nessas atividades super bacanas relacionadas à preservação da água. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Muito obrigada a vocês. Até lá.